que nós passamos para nos redirecionar. Deus está trazendo uma velha nova direção para a sua vida. Você está ouvindo isso? Né? Você vai ver que Jonas, ele já tinha um direcionamento do céu, ele já tinha um direcionamento de Deus, né? E Deus permitiu, na verdade, quando ele foi engolido pelo peixe, foi Deus usando aquela situação, aquela dificuldade, para redirecionar, até para uma correção de Deus, né? Até um sinal do amor de Deus para redirecionar Jonas ao propósito que Deus havia enviado ele. Sabe? Muitas vezes Deus sabe a forma de agir na sua vida, a forma de cumprir o propósito dele na sua vida, a forma de te abençoar. E às vezes nós queremos uma nova direção. Uma nova direção não vai te levar para o que Deus tem para a sua vida. Mas se você permanecer na direção de Deus, se você permanecer na confiança em Deus, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Eu queria pessoas aqui escrevendo: Deus vai fazer maravilhas na minha vida. Escreve aí onde você está. Deus vai fazer maravilhas na minha vida. Deus vai fazer maravilhas na minha vida. Já nós vamos orar, mas Deus está me dando um versículo aqui, na verdade, bem pontual, que eu creio que vai ser muito poderoso para a sua vida. Aqui, no livro de Jonas, eu vou ler capítulo 1, 17, e no capítulo 2 também vou pegar alguns versículos. Diz assim que preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra seca. Então, tem momentos que Deus permite alguma dificuldade para nos redirecionar. Tem momentos que Deus usa uma tempestade, para uma correção. Até a correção de Deus é um sinal do amor de Deus. Deus corrige a quem Ele ama, não é verdade? E Deus está fazendo isso com pessoas aqui. Deus não quer que você saia da rota, Deus não quer que você saia da vontade dele para você. Porque muitas vezes você ora e Deus revela o que tem na sua vida. Mas você acha aquilo que é muito difícil. Você acha que aquilo é muito dificultoso e você quer tomar uma nova rota. Você quer tomar uma decisão, né, que você acredita ser mais fácil para você. Eu estava falando ontem, né, na verdade estava falando isso na igreja, e eu estava falando que muitas pessoas querem uma palavra, né, muitas pessoas querem uma revelação do céu, mas aí quando Deus revela, né, às vezes nós não queremos obedecer. Às vezes nós não queremos colocar em prática, mas toda renúncia tem uma recompensa. Toda vez que Deus te fala uma coisa, tem um propósito naquilo. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Você está ouvindo? Deus vai fazer maravilhas na sua vida, mas tem coisas que você não entende. Tem coisas que você não entende agora. Tem coisas que se você tentar compreender, né, tentar primeiro compreender para depois obedecer, então você pode perder o time. Ou isso mostra às vezes a necessidade de obedecer o que Deus quer. As coisas precisam ser do jeito da vontade de Deus, né? Então presta atenção. Nós vamos orar aqui juntos. Deus está me dando um versículo especial aqui, nós já vamos orar. Mas tem coisas que você acha que é o fim, quando na verdade para Deus aquilo é o começo. Tem coisas que você acha que é o fim, mas na verdade Deus está te redirecionando. Deus está te redirecionando em uma situação de tempestade, sabe? Eu estava vendo que Deus não deixa a obra inacabada. E aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Você está ouvindo isso?
Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Agora, eu estava vendo um pregador esses anos atrás, e ele disse assim, que essa luta pode até te engolir, mas não vai te digerir. Eu citei isso ontem, saiu aqui no canal também a palavra, né? Essa luta pode até te engolir, mas não vai te digerir. Né? Para digerir, soltam algumas substâncias ali no corpo, né? Para ajudar a destruir aquele alimento. Mas escuta uma coisa, talvez você se sente preso, você se sente pressionado, você sente que, em alguns momentos você sente que não tem uma saída para você, né? Mas comece a observar, será que você perdeu alguma instrução? Será que você não perdeu alguma instrução? Olha o que diz aqui em Jonas, no capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz assim, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Sabe o que Deus estava me falando desde a manhã? Deus estava me falando que quando nós não cumprimos o nosso propósito, quando alguém não cumpre o seu propósito, outras pessoas são prejudicadas. Quando nós não estamos cumprindo aquilo que Deus quer que a gente cumpra, quando nós não estamos obedecendo, tem outras pessoas que estão sendo prejudicadas. Eu estava falando da importância da experiência com Deus. Estava falando de um Deus que muda sentenças. Estava falando que um Deus que manifesta a sua presença. E quando Deus manifesta a sua presença, os enfermos são curados. A gente que era para morrer não morre mais. A coisa é séria. Gente que, sabe, estava sem o senso de propósito, Deus começa a revelar o propósito. Então Deus está nos chamando aqui para arrumar a nossa casa. Ordene a sua casa, os seus filhos e os seus filhos depois deles, para que o Senhor traga a Abraão o que lhe prometeu. Então muitas vezes a gente está falando, será que Deus esqueceu de mim? O que está acontecendo? Quando na verdade nós mesmos perdemos alguma instrução. Quando às vezes nós mesmos, sabe, esquecemos uma revelação que Deus nos deu. Porque é muito lindo, muito maravilhoso, é poderoso. Quando Deus vem e revela para nós, Deus fala conosco. Ontem eu recebi alguns testemunhos hoje, e no culto, o que aconteceu? A mesma palavra que eu liberei lá do altar, que Deus me deu para uma determinada pessoa, aquela mesma pessoa tinha recebido a mesma palavra de uma outra pessoa, você entende? Então a pessoa recebeu uma palavra, e lá da frente Deus me deu a mesma palavra. Então isso é uma revelação extraordinária. Então quer dizer, Deus realmente estava falando com aquela pessoa, porque a mesma palavra que Deus revelou para um, revelou também para mim. E o que aconteceu? Então Deus falou com aquela pessoa. Só que muitas vezes Deus fala conosco de uma maneira sobrenatural. Deus fala com você uma coisa extraordinária, mas às vezes Deus fala para você fazer de um jeito e às vezes você quer fazer de outro. Deus fala para você esperar e você quer precipitar. Quantas vezes Deus fala uma coisa com a gente e a gente está querendo fazer diferente do que Deus falou? Então aí Deus te traz essa palavra para dizer, tem um recomeço para a sua vida, sabe? Mas eu vou profetizar, ainda que você esteja nessa situação, Deus está mudando o seu coração. Deus está ajudando você a vencer isso. Deus está dando uma ordem Deus está dando uma ordem para essa situação. Olha, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra seca. Sabe? Deus está dando uma ordem em favor da sua vida. Deus sabe que nós temos pouca força. Deus sabe que nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, se você perdeu alguma instrução, Deus está falando com você aqui. É o tempo de Deus recalcular a rota. É o tempo de um redirecionamento de Deus sobre a sua vida. Sabe? Se você está aqui agora e Deus já te falou alguma coisa nesses tempos e você não colocou isso em prática, essa é uma palavra para você. Tem gente aqui que Deus está falando para esperar. Tem gente aqui que Deus está falando, está chegando o tempo.
Está chegando o tempo, não é o fim, essa tempestade não é o final, está chegando o tempo. Então quer dizer, um tempo de espera. Se é um tempo de espera, então o que você tem que fazer é esperar. Não é uma espera passiva de ficar olhando o tempo passar, não. Essa espera é uma espera de confiança. Essa espera é uma espera de oração. Aí tem gente que fala assim, eu não estou fazendo nada, só estou orando. Pois é, você está precisando entender que a oração é poderosa. Quando você ora, as coisas mudam. Sabia disso? A oração já é fazer alguma coisa. E depois da oração, Deus pode te direcionar alguma coisa. Deus pode te direcionar no que você deve fazer. Tem gente que acha que não está fazendo nada quando está orando, sendo que orar é fazer alguma coisa. Deus não quer que você tome as decisões sem oração. Você está ouvindo isso? Então presta atenção e nós vamos orar. Escuta bem. Deus é fiel para cumprir o propósito dele na sua vida. Mas ele está querendo o quê? Um redirecionamento. Um redirecionamento. Você vai ver que Gideão estava inseguro e ele pediu alguns sinais para Deus, Mas o interessante é que Gideão inseguro pede sinais para Deus, mas Deus não repreendeu Gideão porque ele pediu sinais. Não. Pelo contrário, Deus respondeu com clareza. E quando Deus estava respondendo para Gideão através daqueles sinais, das lã seca, lã molhada, você já conhece a história? Quando Deus estava respondendo para Gideão, o que Deus estava fazendo? Ele estava eliminando o medo. Então, Gideão sabia exatamente que Deus estava com ele naquela decisão. Por quê? Porque ele pediu um sinal para Deus e Deus respondeu. Deixa eu ser claro para você aqui, presta atenção. Esses tempos eu posso contar um testemunho, eu pedi um sinal para Deus. E eu fiz uma oração em pensamento. E eu fui bem específico com Deus naquela situação. Falei, Deus, se o Senhor quer de mim assim, 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 se o Senhor quer de mim assim, então responde assim. E fui específico com Deus. E Deus liberou não só um sinal, Deus liberou 5 sinais. Então eu fiz uma oração em pensamento. E Deus me deu 5 sinais para eu saber o posicionamento, para eu saber o que eu deveria fazer. E você também pode fazer isso. Na verdade, tem pessoas aqui que estão, que às vezes vem dúvidas para você, mas Deus não quer que você continue com essa dúvida. Deus ele quer responder você com clareza para eliminar todo medo. O medo é uma fé contrária. O medo é uma fé no que pode dar errado. Mas a fé é diferente. É você agir de uma forma poderosa, você viver com confiança debaixo de revelações de Deus, debaixo da confiança de que Deus está com você. Então você está prestando atenção? Eu vou falar mais uma vez. Deus às vezes usa a tempestade para redirecionar você. E às vezes a tempestade significa que nós perdemos algum direcionamento, alguma instrução de Deus, alguma coisa que Deus já revelou para você, alguma coisa que Deus já falou com você. Presta atenção, se você não perdeu essa instrução. Então, ainda que você esteja no meio de uma tempestade, o poder de Deus te alcança agora. E Deus vai tirar você dessas dúvidas, e Deus vai cumprir os planos que Ele tem para a sua vida. Você está ouvindo isso? Ainda que você esteja duvidando agora, Deus está colocando agora confiança. Deus está tirando toda dúvida. Deus está tirando todo medo. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de 2 palavras. Deus é Deus de uma única palavra. Sabe o que Deus está falando para você? Eu sou o Senhor que começou a boa obra na sua vida e sou fiel para completar. Sabe? Deus começou uma boa obra e Ele vai até o final com você. Presta atenção, Deus está tirando toda dúvida, Deus está tirando toda incredulidade, Deus está dando uma ordem para a situação, Deus está dando uma ordem para esse peixe aí. Deus falou, pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra seca. Sabe, se você decidir no seu coração agora mudar de uma atitude, mudar de uma decisão, se você fala, Deus, eu reconheço, a Bíblia diz que na angústia clamei ao Senhor. No livro de Jonas, no capítulo 2 aqui. Clamei ao Senhor
E ele me respondeu, do ventre, ele fala que do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Lá no ventre do peixe, Jonas orou, Jonas clamou, e Deus respondeu. Você está ouvindo? Você dentro dessa situação de dúvida, você dentro dessa situação de uma inconstância na sua fé, de uma inconstância emocional, Deus está te vendo e Deus ouve a sua voz. Porque tem gente aqui que acha que Deus não ouve oração, que acha que Deus não está te vendo, né? Ou que acha que Deus responde a oração de quem está na direita, quem está na esquerda, responde a oração até de quem está na frente e quem está atrás, mas você nunca é atingido. Seu pensamento está errado. Em primeiro lugar, você pode ter certeza, Deus já fez muita coisa na sua vida. Em segundo lugar, até o silêncio de Deus é resposta. Se Deus está fazendo silêncio, Ele quer dizer, tenha paciência. Se Deus está fazendo silêncio, Ele quer dizer, não tem nada para ser resolvido agora. Né? Se você não está em nenhum pecado, né? Porque pecado também pode silenciar a voz de Deus, porque Deus às vezes já falou e a pessoa não obedeceu para se arrepender. Né? Mas se você não tem alguma coisa assim na sua vida, e Deus está em silêncio, então Deus está falando, fica do jeito que você está, fica em confiança, né? Porque você está no caminho certo. Mas sabe o que acontece? Deus às vezes usa as tempestades para trazer mudança, para trazer um redirecionamento, para trazer uma nova postura. A correção também é providência de Deus, sabe? E não é um fim. Uma tempestade não é o fim, mas pode ser um novo começo na sua vida, né? Então, aquilo que parecia um fim para uma outra história, o que parecia um fim para Noé e a família dele, foi um novo começo para toda a humanidade. Então nós precisamos ter uma mentalidade de fé. Se não deu certo de um jeito, vai dar de outro. Se você não está bem hoje, você vai ficar bem amanhã. Se não está bem agora, daqui 1 minuto você já está bem, né? Então, nós precisamos reconhecer que nós passamos por dificuldades, mas as dificuldades são oportunidades para alinhar nossa vida no propósito de Deus. Você está ouvindo? Então eu quero orar com você agora. E Deus te trouxe aqui hoje para trazer um novo ânimo. Mesmo que você está nessa tempestade, mesmo que você está num dia ruim, sabe? Deus, Ele é poderoso o suficiente para te alcançar. Deus vai tirar você dessa situação emocional. Deus vai tirar dessa situação que está sendo um peso para você. E Deus vai cumprir todos os planos que Ele tem na sua vida. Você está ouvindo isso? Deus vai cumprir os planos que Ele tem na sua vida. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus vai cumprir os planos que Ele tem na sua vida. Deus vai liberar a vida abundante. Deus vai cumprir promessas. Deus vai fazer surpresa. Deus está te dando sabedoria. Deus está agindo por você. Sabe? Escreve assim, Deus é tudo para mim. Fala assim, eu recebo a surpresa de Deus em nome de Jesus. Quando Jó pensou, que a fuga dele, quando Jonas pensou que aquela fuga ia conseguir tirar ele daquela missão difícil, na verdade, Deus ele cercou Jonas. Deus permitiu que no ventre daquele peixe ele tivesse uma segunda chance. Você está ouvindo isso? Tem gente aqui que estourou, tem gente aqui que perdeu o equilíbrio. Olha, Deus está falando com gente aqui, ó. Tem gente aqui que, sabe, veio uma dúvida, um peso repentino contra você, e agora o inimigo está querendo atacar a sua mente. Agora o inimigo está querendo acusar você, mas Deus é misericordioso. Ele não desiste de você, Ele está te dando uma segunda chance. Você está ouvindo isso? Ó, Deus não é acusador, não. Acusador é o mal, é acusador. Tá vendo? Deus não é acusador, não. Se tem a tristeza segundo Deus produz salvação. Tem tristeza que é segundo Deus. Agora presta atenção. Deus está dando uma segunda chance. Porque muitas vezes nós como homens não damos segunda chance. Até que Deus venha tratar no nosso coração. Mas Deus é um Deus que é um Deus de segunda chance. E Ele também quer que sejamos pessoas que guiados por Ele, venhamos dar também segunda chance. Você está ouvindo?
Deus está requerendo de alguém aqui uma segunda chance. Olha aí, estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Deus é um Deus de segunda chance. Então, vamos orar. Vamos orar. Deus está usando as tempestades para redirecionar. Deus usa situações difíceis, às vezes por uma correção, para você se lembrar de uma instrução que Ele já te deu. E Deus também, hoje, Ele tem o poder de dar ordem para a tempestade parar. Deus tem o poder hoje de falar ao peixe: vai e vomita Jonas na terra seca. Isso quer dizer, Deus, com uma palavra de Deus, essa tempestade, esse problema para. Com uma palavra de Deus, você pode receber na sua emoção um renovo de Deus, sabe? Deus pode trazer uma mansidão. Você precisa usar o seu ímpeto algumas vezes, mas mansidão é você ter um autocontrole. Tem um provérbio que fala assim: como uma cidade sem muros é o homem sem domínio próprio. É o homem, a mulher, enfim. Então, Deus está acrescentando domínio próprio para você não ficar desprotegido, para você não ficar desprotegida. Às vezes nós tomamos ataques desnecessários. Por quê? Porque às vezes não temos utilizado o domínio próprio que é nosso, que é um fruto do Espírito que Deus já deu para nós. Você está ouvindo? Você está prestando atenção? Deus é um Deus de segunda chance. E Deus não vai deixar nada inacabado na sua vida. Sabe? Tem vezes aí que você tá mais para cima, outro dia está para baixo. Mas se subires aos altos céus, lá Ele está. Se desceres até o mais profundo abismo, Ele também está lá com você. Se passares pelas águas, não te afogarão. Se passares pelo fogo, não vão te queimar. Você está ouvindo isso? Deus é um Deus misericordioso. Meu pai me falou esses dias de uma mensagem: você está no céu e nem sabe. Então, quando nós andamos com Deus, nós experimentamos o reino de Deus dentro de nós. É um pouco do céu na terra. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora e Deus vai te encher. Nós vamos orar agora e o Espírito Santo vai te tocar. Nós vamos orar agora e se tiver alguém aqui com uma enfermidade física, vai ser curado. Se tiver alguém aqui passando por uma questão emocional, por uma questão no casamento, por uma questão nas finanças, Deus vai começar a agir nessas áreas. Coloca aí, se você tem um pedido de oração, escreve: eu tenho um pedido de oração, e nós vamos orar agora. E Deus vai agir exatamente nessa situação. Deus não vai deixar nada mal resolvido na sua vida. Você vai virar o ano de uma maneira diferente, sabe? Esse ano Deus vai fazer coisas poderosas. O ano ainda também não terminou. Tem coisas que Deus vai fazer ainda nas próximas horas. Eu declaro que nas próximas horas Deus está cumprindo promessas. Eu declaro que nas próximas horas tem uma unção de milagres, tem uma unção da multiplicação. Olha aí, se Deus está te pedindo algo aí, entrega esse negócio, porque tem uma unção de multiplicação. Alguém aqui recebe. Se Deus está te direcionando, se Deus está te direcionando para algo, obedeça a Deus no que Deus está te direcionando, porque haverá uma multiplicação poderosa, uma multiplicação sobrenatural, uma boa multiplicação. Deus está multiplicando aqui na sua vida uma unção. Deus está multiplicando todo tipo de coisa boa. Tudo que Deus te pede, o que Deus te pede é para multiplicar. Você está ouvindo isso? Quando Deus te pede às vezes para aconselhar alguém, Deus está acrescentando sabedoria na sua vida. Quando Deus começa a te usar nos dons do Espírito, nos dons de revelação, Deus está multiplicando mistérios na sua vida. Deus está fazendo alguma coisa. Deus está acrescentando para você, sabe? Quando Deus te pede para obedecer nas finanças, Deus também está acrescentando para você. Você sabia? É desse jeito. É desse jeito. Se você não colocou ainda, coloca aí: eu tenho meu pedido de oração, e nós vamos orar. Deus está entrando dentro das casas, dentro das mentes, dentro dos corações. Você está ouvindo? Todo espírito de acusação bate em retirada em nome de Jesus. E todo mal agora saia silenciosamente. Todo mal bate em retirada em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem por causa de uma fraqueza seja
espiritual, emocional, física, não interessa, todo mal, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Deus está te fortalecendo agora. Deus está entrando dentro da sua casa. Olha a presença de Deus aí dentro da sua casa, você não estava percebendo. Olha a presença de Deus, olha Deus aí tocando. Sabe, eu via como se fosse as paredes, né? Sabe que Deus está falando comigo aqui? Sabe que Deus está falando comigo aqui? Isso aqui é uma palavra específica para alguém que está aqui. Eu vi uma parede, como se fosse uma parede verde clara, assim, e você tem olhado nessa parede e falado assim, eu estou precisando pintar a casa. Deus está vindo com a providência e vai até pintar a sua casa, até fisicamente, Deus está te abençoando também. Tem alguém aqui que Deus vai agir, sua casa vai ser toda pintada, vai ser uma coisa linda o que Deus vai fazer. Olha como Deus é detalhe. Eu vi o Senhor dizendo aqui, que Deus está desarmando um laço feito em um casamento. Olha lá, falei isso para Deus hoje, olha lá, a outra palavra, né? Glória a Deus. A parede verde clara, eu vi um pouco mofada, um pouco esbranquiçada, você vai ver Deus aí agindo. Deus está desarmando um laço em um casamento. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Porque Deus sabe desarmar. Às vezes, nós como homens, mulheres, se Deus nos revelar, a gente vai saber como agir. Mas tem coisas que quando só de você orar, Deus já sabe resolver, Deus já sabe lidar com aquela situação, né? E Deus está falando aqui, você não vai pagar pecado de ninguém. Deus está falando aqui, Deus está anulando a sentença contra a sua vida. O Senhor anulou a sentença que era contrária a você. Ele fez retroceder todos os seus inimigos. Você não temerá mais mal nenhum. O poder de Deus agora vem para agir de uma maneira muito poderosa. Deus está agindo na vida dos teus filhos. Os seus filhos não serão prejudicados por questões que aconteceram no seu casamento. Deus está agindo de uma forma especial. Deus sabe trabalhar. E alguém aqui nos próximos dias, você vai perceber o agir de Deus dentro da sua casa. Você vai descobrir que Deus é Deus e que Deus sabe trabalhar. Tem alguém aqui que vai chegar em você e você vai perceber que essa pessoa está diferente. Você vai perceber que Deus está agindo, que Deus é misericordioso. Você que está orando aí pelo seu esposo, pela sua esposa, coloque em oração agora, que Deus está vindo de uma maneira muito poderosa. Deus está acalmando as tempestades, está trazendo um redirecionamento. E às vezes esse redirecionamento é de uma instrução que se perdeu, é de uma coisa que Deus já falou, e você fica querendo uma outra palavra em uma situação que Deus já falou. Deus não muda de opinião. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos agora, porque o Senhor é bom, porque nós confiamos em Ti. Pai, muitas vezes o Senhor permite uma aflição, mas o Senhor transforma a aflição em um novo começo. O Senhor transforma tempestades em uma coisa nova. O Senhor é um Deus de coisas novas. Pai, mas tem pessoas aqui também que precisam entender que às vezes perderam um direcionamento, perderam uma instrução, perderam talvez até de te obedecer, até se afastaram talvez da sua presença, mas o Senhor é um Deus de novas oportunidades. O Senhor é um Deus das segundas chances. Se não fosse o Senhor na nossa vida, os nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos, a tua palavra diz. Mas o Senhor é um Deus fiel, um Deus misericordioso, que tem poder para perdoar, que tem um poder para dar segundas chances. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Pai, complete a sua obra na vida de cada um de nós que estamos aqui. Pai, dê ordem agora para toda tempestade emocional, para todo vento, toda situação embaraçosa, que seja resolvida agora. Pai, nós clamamos agora, assim como Jonas clamou do ventre do peixe, e o Senhor respondeu, o Senhor ouviu a voz dele. Nós clamamos agora em situações que nós estamos enfrentando de dificuldades, que o Senhor venha transformar as dificuldades em uma oportunidade, que o Senhor venha transformar a tempestade em novos começos, que o Senhor venha agora trazer a sabedoria que nós precisamos, nos dê a força para te obedecer. Assim como Jonas, nós confiamos que o Senhor está nos preparando para algo maior e melhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Deus está dando uma segunda chance. Ó, Deus trouxe aqui um Gideão, que às vezes pode ser homem ou mulher, né? Olha lá, Gideão estava inseguro. Então ele pediu sinais para Deus. Mas sabe o que é interessante? Eu vou falar de novo. Eu falei já no começo. O ensino muitas vezes é isso. Repete para fixar. Olha lá. Gideão estava inseguro. Mas Deus não o repreendeu. Deus não repreendeu Gideão por ele pedir um sinal. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu aqueles sinais para Gideão como uma clareza que ele precisava para eliminar o medo e para fortalecer a confiança de que Deus era com ele, de que Deus estava enviando ele para vencer os inimigos, né? Mas ele não estava indo de qualquer maneira, não. Deus estava com ele. Você está indo para enfrentar situações aí na sua vida, você está indo para enfrentar situações nesse novo dia, mas você não está indo sozinho. Deus é com você. Eu queria que você fizesse, escuta o que eu vou te falar aqui. Eu queria que você fizesse, como que eu vou explicar isso aqui? Fizesse prova com Deus. Não é prova de Deus, é prova com Deus. Faça uma oração em pensamento, em uma situação que está embaraçosa para você, e peça confirmação de Deus, peça sinais de Deus, né? Eu falei aqui para vocês, eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu faça assim, 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 se o Senhor quiser que eu faça assim, então me dê esse sinal. E fui específico com Deus na área que eu queria o sinal, né? Então, se você for sincero com Deus, e eu nem pensar, eu só estava fazendo oração em pensamento, não falei nem com a minha esposa, com ninguém, né? Tem muita coisa que acontece que eu, às vezes, também não tenho tempo, ou muitas vezes nem com a minha esposa eu não comento. Aí só vê a resposta de Deus chegando. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é de verdade. É? Então, tem gente aqui que falou hoje, por volta das 3 da tarde, você estava numa conversa. Às vezes Deus precisa dar um detalhe para aumentar a fé de uma pessoa. Né? Por volta das 3 da tarde, você estava em uma conversa. E você falou assim, sabe, parece que Deus não responde a minha oração. Se são 2 áreas, ora pelas 2 áreas. Ora pelas 2 áreas. Agora, sabe, tem alguém aqui hoje que por volta das 3 da tarde você falou, parece que Deus não responde a minha oração. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus já me ouviu algumas vezes, já respondeu, mas parece que agora o céu está de bronze. Parece que não está acontecendo para mim, sabe? Existe uma coisa que se chama a prova da fé. O que é isso? Muitas vezes Deus permite um silêncio para te fortalecer na fé. Você tem que estar apenas confiando que Ele é real. Você tem que estar apenas crendo, né, que Ele está te vendo, que Ele vai responder. Mas sabe, tem uma coisa interessante. Se você perseverar, e se você não desacreditar de Deus agora, você vai ver que vai vir um tempo de muita resposta. Vai vir um tempo de muita resposta na sua vida. Vai vir um tempo assim de uma avalanche de milagres. De uma avalanche de milagres. Deus só está provando a sua fé. Deus está te fortalecendo a sua fé nesses momentos que você acha que Ele não está respondendo. Até o silêncio de Deus é resposta. Quando Deus aparentemente não está respondendo, o que é? Ele está falando, você está na direção certa, continua do jeito que você está. Ah, mas está difícil. Pois é, você vai ter que continuar nessa dificuldade um pouquinho mais. E daqui a pouco você vai entender. Mas sabe o que Deus está falando aqui comigo? Tem gente aqui que Deus vai começar a te responder a partir de hoje. A partir desta noite. Tem gente aqui que já vai ter sonhos proféticos, sonhos que são revelações de Deus. A partir dessa madrugada, a partir dessa hora que você está ouvindo agora, você que está ao vivo, até você que vai pegar gravado, a partir de agora, nas próximas horas, Deus vai começar a liberar palavras, Deus vai começar a liberar sonhos, Deus vai começar a liberar visões. Deus está falando, é o tempo de resposta na sua vida. Escreve aqui, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, eu vou começar a receber respostas de Deus. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Tem um pregador aqui no nosso meio, que você fez um compromisso.
e você está com medo, né? De Deus não agir, de Deus não responder naquele compromisso que você fez. E às vezes isso acontece por quê? Porque nós temos a nossa parte humana, né? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Ok, mas presta atenção. Deus está vindo com uma resposta antes das 3 da tarde para alguém que está aqui. Você que é um pregador, você estava assim, meu Deus, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai responder? Né? Por quê? Porque você deu sua palavra. Porque você se posicionou. Né? E agora você está com medo de que se vai ter resposta ou não. Deus está falando com um pregador aqui. Antes das 3 da tarde ter uma resposta na sua vida. Você acha que Deus não vê você aí? Ah, mas eu estou aqui e não escrevi nada. O Espírito Santo te vê. Você que deu sua palavra em algo, antes das 3 da tarde, você vai ver uma resposta sobre a sua vida. Né? Você pode dizer amém? Deus vai começar a usar sinais. Eu vi alguém que está com uma dor ou uma ferida embaixo da planta do pé. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, presta atenção. Olha, eu vou falar, situação de casamento, né? São situações muito específicas, né? E envolve emoção, envolve apego, um monte de coisa, é coisa séria. Mas tem alguém aqui que veio buscando uma resposta por um casamento, né? Sabe? E Deus não dá esperança morta para ninguém. Né? Agora, eu vou falar. Presta atenção. Quando, ó, eu falando isso aqui, eu não sou a favor de novo casamento, não é, a questão não é essa. A questão é que não é questão de ser a favor ou não, é cada história é uma história, né? Cada história é uma história. Mas tem ciclos que você precisa entender que acabou. Isso às vezes é desafiador, não é para todo mundo não, né? Tem ciclos que você precisa entender que acabou. Mas em uma situação de casamento, né, o que eu vou te orientar? Vou te orientar a orar um pouco mais. Eu vou te orientar a você estar orando um pouco mais sobre um casamento aqui. Sobre um casamento. Ontem ou antes de ontem, Deus me mostrou um documento, né? Um documento de divórcio, na verdade, né? Mas eu vou orientar você, não é para todos aqui, você que está nessa situação, e já tem até um documento, você que já está na situação, ó, você vai orar um pouco mais, né? Você vai orar um pouco mais, por quê? Porque só termina quando Deus fala, e às vezes, né? Às vezes Deus pode falar que terminou sim, mas você não pode tomar decisões como essa sem estar em oração, porque às vezes é um agir do inimigo para destruir, né? É um agir do inimigo para destruir, mas presta atenção, às vezes Deus quer trazer uma restauração, mas também tem uma decisão da pessoa. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Então o que eu vou te orientar? Se você está numa situação só para você que está em uma situação de divórcio, tire alguns tempos mais de oração e coloca isso em oração para não ficar assim, aquele pensamento que poderia ter sido diferente, sabe? Então se é para encerrar um ciclo, encerra de uma vez, né? Agora, às vezes se é para restaurar, isso Deus vai te falar em oração. Deus vai colocar assim no seu coração. Às vezes Deus revela, às vezes Deus só coloca no seu coração, encerrou. E às vezes Deus coloca no seu coração, não, vamos de novo, né? Isso não é o ideal, né? Casamento é até que a morte o separe. Mas tem algumas situações, né, que infelizmente acaba acontecendo um término. Então, você que está orando por isso, você que tem uma documentação como essa, né,
você pode ficar em paz. Porque a partir de agora, a partir dessa palavra, Deus está colocando algo no seu coração. Nesses próximos dias, Deus não vai deixar nenhuma dúvida. Você vai ter convicção do que você tem que fazer. Você vai ter convicção que você já sabe, você já fez tudo que você podia fazer. E agora está nas mãos de Deus. Então confia naquele que pode. Confia naquele que faz. Então você vai ficar em oração, por quê? O que é? Deus está falando claramente com você, presta atenção. Se é para encerrar, então encerrou um ciclo. Se é para retomar, então vamos retomar da melhor forma, o esforço de ambas as partes. Né? Então quer dizer, é sim, sim, não, não. Não pode ficar nessa coisa, vai, não vai. Vai, não vai, isso aí é sim, sim, não, não. O que passou disso é procedência maligna. Então ou vai, ou não vai. Né? Ou vai ou não vai. Não pode ficar nessa vai e volta, vai, não pode. Ah, será que podia ter sido? Não. Isso aí gera problema emocional, isso é uma coisa muito séria. Né? Então você vai orar e Deus vai agir assim numa certeza. Em nome de Jesus. Você está ouvindo? Você pode dizer glória a Deus? Que especial. Vamos agradecer, né? Já oramos, então vamos agradecer. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, nós reconhecemos a nossa dependência total do Senhor. E o Senhor não é um Deus de duas palavras, o Senhor é um Deus de uma única palavra. Pai, obrigado, porque até nas tempestades o Senhor está usando essas situações para nos abençoar. Pai, eu peço que o Senhor venha agir com clareza, eu peço que o Senhor venha agir e tirar toda a insegurança, tirar toda a acusação. Sabe, que pessoas aqui não fiquem pensando que poderiam ter feito diferente, podia ter sido melhor, não. O que passou, passou. O Senhor não enxerga mais o passado, o Senhor é um Deus que está nos levando a avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, trazer esse redirecionamento divino. Respostas que estavam sendo difíceis de serem interpretadas, respostas que não estavam sendo dadas, eu peço que o Senhor libere as respostas agora dentro de cada um e traga a convicção das decisões e traga a clareza do teu Espírito sobre cada um, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Estamos sempre aqui, 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.